muitos mundos dentro do mundo da capoeira, né? E falar que eu sou conhecido no mundo inteiro já é outra história, tá certo? Porque existem, logicamente, as pessoas que não sabem o que é capoeira ainda dentro do Brasil e fora do Brasil. O brasileiro tem uma mania de achar que sabe muita coisa da própria cultura, mas sabe muito pouco, né? E existem muitos brasileiros e brasileiras que têm uma ideia muito superficial do que é a capoeiragem, né? Dá muito valor para coisas que não são brasileiras, que não são afro-brasileiras, né? Para reconhecer uma complexidade de conhecimento, etc., né? Ignorando, infelizmente, toda a complexidade da cultura afro-brasileira, né? Que a gente tem o contato aqui através da capoeiragem e outras manifestações, né? Então, dentro do mundo da capoeiragem, um pouquinho conhecido, porque existem muitos mundos dentro da capoeira também, mas obrigado pela admiração, pelo respeito e por essa oportunidade, Romário, de a gente poder estar aqui dialogando, né? E vamos conversar bastante coisa aí. Tá certo, tá certo. Tá bom. Manda bala aí, vamos ver o que está chegando. Eu não consegui ainda conectar com o Face, mas que nós estamos aqui nesse outro aplicativo. Vou tentar botar aqui uma conta aqui rapidinho. Peraí. Tá bom. Mas tá aí. Tem que tomar, né? Como qualquer momento que eu começo qualquer coisa que eu vou fazer, eu vou sempre fazer a minha conexão, né? Com os mais velhos, com a nossa ancestralidade, através das movimentações ou através da musicalidade, né? Então, acho que é propriamente próprio, né? Propício começar esse bate-papo aí dando um alô. E você falou do Mestre Traíra, eu vou fazer uma referência ao Mestre Cobrinha Verde também, que está na mesma gravação lá daquele disco, né, daquele áudio, maravilhoso, por sinal, onde eu estou estudando há muitos anos. Ah, aí, tá bom. Aí, pode. Tá. Vamos começar para chamar aqui. No que vem aí, colega, veja, vou te não mandou vender água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Parece que foi o vídeo que falhou, mas fui eu, viu? Aí eu canto ela de novo daqui a pouco.
Canta, mestre. Essa, salvo engano, aliás, o show andou tocando esses dias aí, é a segunda faixa do Mestre Traíra, né? Que o senhor tão bem cantou aí. E quem canta, na verdade, é Mestre Cobrinha Verde. Tá? Essa faixa, Mestre Cobrinha Verde que canta, e depois ele canta o corrido e ele dá a letra que ele está falando, que ele que está cantando mesmo, né? Então, você vê que é uma outra voz também, né? E além de cantar no padrão antigo, o senhor também está tocando com instrumento com aquela afinação, que também é importante a gente falar, esse esforço no estudo que o senhor tem de atingir, não é só tocar de qualquer jeito, mas tocar certo, tocar como os mestres tocavam, né, mestre? Sim. Ô, Mário, só deixa eu perguntar uma coisa antes de continuar aqui. Como que o pessoal está me perguntando que já está o pessoal online aí? Já, nós temos 18 pessoas online e as pessoas começaram a chegar, já estão nos assistindo agora e subindo o número de pessoas, que as pessoas vão chegando. Através do seu site, do seu Facebook, certo? Isso, eles vão entrar naquela página no link que eu passei para o senhor, que é o Romário Itacaré. Então, qualquer um, como está público, é só colocar Romário Itacaré no Facebook, achar que vai localizar. E eu vou começar a compartilhar agora no Barracão, em todos os grupos. Então tá beleza. Então eu já comecei aqui, estou compartilhando nos grupos. Então vai atingir todo mundo aí. Pronto. Tá. Agora sim. Agora eu tô no live aqui. Ótimo, aí o pessoal tá assistindo, né? Ah, consegui um outro. Também coloquei também no Barracão da Angola, mestre, para que o pessoal possa também ter acesso por ali. Fonte de mídia. Mestre, então as pessoas estão chegando aí aos poucos, né? Então eu queria, aproveitando que o pessoal está chegando aos poucos, eu queria que o senhor contasse um pouquinho, a gente indo lá um pouquinho, lá atrás, lá na cidade de Piracicaba, quando foi que começou a despertar dentro do coração do senhor a capoeira, que bateu forte? Como é que foi essa historinha lá do começo? Mas antes, não conte ainda, calma, vamos aguardar. Eu queria um pouquinho que o senhor falasse da infância. Como foi a sua infância? O senhor brincava com o quê? Como é que era? Como é que foi a infância do senhor? Bom, eu nasci em 1965, tá bom? Naquela época, né, década de 60, né, criança na década de 60 e início dos anos 70, uma época que o Brasil e o mundo era muito diferente de hoje, né? Logicamente. O Brasil era um Brasil muito mais voltado para a natureza de uma certa forma, porque assim como você está escutando aqui os inguás, os sabiás e os assanhaços cantar, lá era minha infância foi criada muito nos quintais, e a própria cidade era uma cidade que tinha muita ligação com a roça, com a natureza, com o rio, com lagoas, com os próprios parques. As árvores eram mais frondosas, eram maiores, eram mais das antigas, né? A gente estava uma geração ou duas de um mundo muito natural que existia no estado de São Paulo, que foi o ambiente ali de muita gente, né? Inclusive das minhas avós, dos meus avós, de morar em roça, de ser da roça, de vir da roça. O Brasil todo era mais rural, né? Os quintais da vovó eram quintais enormes, com muitas frutas, com muitas coisas que elas plantavam, com pimenta, com galinha, com porco, com tanque de peixe. Então, minha infância foi muito criada também nessa questão de estar ligado à natureza, ir para a roça sempre. Meus tios tinham roça, e cavalo, essas coisas, bicho, tudo era muito comum.
né? E a gente tinha muita liberdade também, como criança, nos anos 70, né? Vamos dizer, de andar quarteirões e quarteirões e quarteirões e não ter problema com violência, nem preocupação. E nossa vida muito fora da casa, no quintal, na árvore, correndo rua, né, brincando, tacando pedra em vidraça das vizinhas, aprontando pra caramba, roubando fruta na casa do vizinho, tomando tiro de espingardinha de sal, catando fruta, enganando o primo pequeno que fingia que era uma pitanga, dava uma pimenta para ele, e aí vai. Tomava umas cacetadas, dava outras, corria atrás de cachorro que tava cruzando na rua para dar cacetada, aquelas coisas de moleque. Tocava campainha e saía correndo, mestre? Tocar campainha foi o mais que a gente fez. Mijar na porta dos outros. Mijava na porta dos outros. Prontava geral, velho. Prontava geral. Subia em cima de telhado, andava em cima de muro que nem gato, pulava muro dos outros para pegar uma fruta, que não é roubar, né? Era tão abundante tudo que você subia, mas tinha aqueles vizinhos chatos que ficavam esperando as crianças, molecada, pular no vizinho para dar tiro, para assustar, tirinho de sal. Só que se o senhor não fosse lá pegar como criança, a fruta caía no chão, apodrecia e ninguém pegava, né? Mas se tinha alguém que pegava, eles queriam fazer isso, né? Exatamente. Então, muita brincadeira, muita invenção que a gente fazia, carrinho de rolemã, teve uma época de carrinho de rolemã, teve época de antes de ter bicicleta, depois tinha bicicleta, de rodar a cidade toda, de ponta a ponta. Sempre tinha um cachorro que andava com a gente, cachorro da avó, o cachorro da gente. Os cachorros eram tudo solto. Fazia muito pescaria também no rio ou em lagoa, pescava, né? Os meus avós, meus tios, era tudo também gostavam de pescar, então trazia peixe para casa, para limpar peixe, etc. Então, enfim, há uma infância muito mais ligada para a natureza, né? A comida que a gente comia era uma comida muito mais caseira. Entendi. Mestre, eu vou pedir um instantinho para o senhor para registrar. Nós já temos mais ou menos umas 33 pessoas. De média, né? Vai entrando um pouco mais de gente à medida que a gente vai prolongando a conversa. E hoje nós estamos tendo aqui o prazer de conversar com o mestre Cabelo. Daqui a pouco ele vai se apresentar novamente, falar o nome dele, que muitos não sabem. Vou deixar para ele falar, se ele quiser. Se o senhor quiser, viu, mestre? Se apresentar nesse sentido e dizer para vocês, à medida que vocês forem entrando, coloquem para mim aí, por favor. Não, estou aqui, estou assistindo, que eu terei o prazer de falar o nome todo de vocês aqui. Então, não sei, o Cris Yanga está dizendo que parece que está sem som lá, deixa eu confirmar. Cris, está sem som mesmo? Sem som. Romário, você está sem som, só o mestre Cabelo. Só estamos ouvindo o mestre, o som do mestre está muito baixo. Mestre, o volume do celular do senhor tá bom? Me parece que o som tá baixo. Deixa eu ver aqui. Vê se você tem como aumentar um pouco o volume do senhor. Topo aí, eu vou chegar mais perto do telefone para falar. Mas eu estou vendo o pessoal aqui também agora. Eu queria dar um abraço aqui pro Cris, meu aluno. Eu vou pela ordem que chegou, né? O Alexandre Marques de Souza, abração. Que é o mestre gaúcho. Isso, mestre Zequinha, meu mestre. Um prazer enorme estar contigo sempre, meu querido. Tá? Depois vou mostrar uma coisa que talvez eu não tinha mostrado para o senhor, que é a foto do senhor aqui no painel dos mestres, dos meus mestres, da minha mestra. Saul, também o professor do meu grupo que está no México, obrigado pela presença. Edinael, Tiririca, Angoleiro, Rio Grande do Norte, obrigado. Célio Gomes, mestre Célio, meu amigo também das antigas, a gente se conhece há muito tempo, já vadiamos junto, temos muita história para contar. Se começar a contar aqui, meu velho, ixi, vai embora. Pedro Jangada, meu aluno também, professor. Mestre Limãozinho, que honra ter o senhor aqui com a gente, como sempre. Contramestre Meia-Noite, Paulo Ferraz, um prazer enorme estar contigo também. Rodrigo Pires, Robson e Gabriel e tanta gente. Fantasma, era para mim estar com você agora na Espanha, não deu, mas da próxima vez a gente está junto. E Teice também, que é uma
querida amiga que está junto. E Meme, liderança da Ouro Verde lá de... Gente, vai passando aí que daqui a pouco a gente volta a falar com a galera. Tá ótimo. Eu vou pedir para vocês me darem um retorno com relação ao meu áudio, se vocês estão ouvindo bem. E eu também estendo os meus agradecimentos a todos vocês que estão sempre prestigiando aí as lives. Eu sei que não é por minha causa, e sim por causa dos ilustres mestres que eu tenho convidado, até porque é uma honra para mim, eu me sinto feliz e satisfeito em compartilhar isso, ainda mais com pessoas amigas e queridas como é o Mestre Cabelo, e nós temos também muitas histórias para contar. Mas como está só começando, vamos devagarinho aqui. Mestre, agradece, então a galera tá em peso aqui, chegando, tem muita gente tem mais gente assistindo do que as pessoas se manifestando, porque a maioria das pessoas assiste e não coloca lá que está assistindo, então não aparece o nome. Então, vocês também terão a oportunidade de fazer perguntas para o Mestre Cabelo. Mestre, o senhor estava então contando da infância, né, mestre? Lá em Piracicaba. Isso. Então é isso. Aí, na idade de 15 para 16 anos, já nos anos 80, né, no início dos anos 80, tinha um grupinho de amigos que começou a falar de capoeira, tal, de uma forma assim, a gente sabia de nada, né? Molecada mesmo. Enfim, a capoeira, então vamos lá ver, aquela coisa de vamos dar uma olhada, tal. Então, a primeira manifestação de capoeira que eu vi, já interessado em saber o que é, né, foi um Flavinho de Piracicaba, que era eu tenho pouca referência de lembrança agora mais dele, eu sei que era um rapaz um pouco mais velho que eu, e ele fazia uma roda de capoeira, também não lembro aonde, e lá a gente foi, eu e mais dois amigos meus, para ver essa roda, né? Então foi uma coisa assim muito impactante para mim ver aquelas pessoas. Era uma roda muito improvisada, não era nada muito nem evento, nem roda de fim de semana, era um treino que ele ia puxando e aquela coisa, aquele ambiente, né, de roda, tal, aquela coisa toda que foi muito, muito forte para mim, o sentimento assim, né? Logo depois disso, eu acho que o Flavinho estava ligado com o Gil, no caso, na época, o Gil do Novo Engenho, ele era um formado lá do Novo Engenho, do Mestre Tarzan, do Capoeira Beira-Mar, que estava ligado ao Mestre Suassuna também, pela história que todo mundo sabe, ou deve saber, né? Procura saber da história da capoeira, né? E o Gil estava já dando aula lá na Rua Benjamin, numa academia de judô. De judô, exatamente. Então, ali foi começando mesmo a história de entrar para capoeiragem, para fazer aula, tudo mais, não sei o quê. Então, comecei a fazer meus primeiros anos de capoeira foi com o Gil, que depois se formou mestre Gil, né? E fiquei ali alguns anos. Paralelamente, logo que comecei a capoeira, já sabia que existia um outro grupo de capoeira em Piracicaba, que era o Grupo Cativeiro. E, paralelamente, por coincidência, eu conhecia já o Zequinha fora da capoeira. O Zequinha, ele era uma pessoa conhecida na cidade de uma certa forma, mas que, por um acaso, na época, ele estava namorando uma menina que morava em frente da minha casa, na Avenida Independência. E ali eu sempre vi um Zequinha. Aqueles namoros de porta de casa, de portão, o camarada fica ali a vida inteira, parece que vai passar a vida inteira ali, naquele... Vai, não vai? Misericórdia, aquela época era difícil, viu, velho? Eu namorei assim também, difícil demais, você fica ali... Não acontecia nada. Querendo tudo, mas não podendo nada. E aí os pais deixavam a menina ficar ali um pouquinho conversando com o fulaninho, que era muito mal visto pela família. Imagine o Zequinha, que
Ele deve falar dele mesmo, eu não posso falar dele, mas imagino ele, um negro, né? Namorando a menina branca, mais clara, e aí aquela coisa toda. Enfim, não tem nada a ver o assunto, né? Mas não é esse o problema. Ele estava lá, me bem com ela, e eu sempre via ele. Bom, o tempo passou, eu peguei meus cordões de capoeira, etc. Fui indo para frente, conheci o mestre Suassuna através do Gil e através do mestre Tarzan, e foi embora. Teve uma época, por volta de 90, 85, por aí, eu acho que um pouco antes, um pouco depois, não tenho certeza. Meus companheiros da época podem me lembrar aí, se alguém souber. Estou vendo o Vaguinho, estou vendo várias outras pessoas aí. O Gil parou de dar aula. O Gil teve uma parada assim, ele realmente deu uma afastada da capoeira por problemas pessoais. Papai, não sei o que aconteceu direito. Eu era muito moleque, eu estava com a cabeça em milhões de lugares nessa época. E eu fiquei meio bangu, assim, né? A tendência era a gente continuar sozinho, já puxando uma outra geração de capoeira, e eu não me senti confortável com isso. Eu era muito novo. Apesar de ter pegado o cordão azul, etc., estava quase formado, etc., mas não gostei dessa ideia, não, de continuar sozinho. Então, muito inocentemente da minha parte, fui procurar o Grupo Cativeiro de Piracicaba para ir lá ver qual que é, conhecer e tal, né? E aí foi uma coisa muito engraçada, uma experiência muito intensa, porque... Aprendeu a bater, mestre? Não, apanhei que nem cachorro do errado, né? Quer dizer, cheguei lá, a galera já sabia que eu fazia capoeira, mas eu nunca tinha chegado na roda, que a roda do cativeiro era uma roda puxada, pesada, não sei o quê. Eu era muito novo também, muito inocente, muito bobão, e como sou até hoje. E aí cheguei lá, todo bonitinho, vou vir aqui qualquer, a galera já cresceu os dentes, né? Levantou as orelhas assim, falou, pega! E aí tomei todas as cacetadas possíveis. Zequinha podia falar um pouquinho disso, uma hora dessa a gente vai escrever as nossas andanças pelo mundo da capoeira. Inclusive, mestre, eu posso, se o senhor permitir, eu posso abrir uma tela paralela e o Zequinha aparecer aqui para falar algumas palavras, se ele quiser, se o senhor quiser, se o senhor permitir, a qualquer momento. Tá bom, podemos fazer isso sim. Vamos dar continuidade, né? Vamos. Aí eu insisti, né? Tomei aquela cacetada inicial, assim, aquela. Aqui hoje em dia, quando chega uma pessoa na sua academia, você dá as boas-vindas, né? Aquela vez as boas-vindas era dar um cacete logo, para ver se desistia de uma vez, né? E de alguma forma eu continuei. Muitas aulas com o mestre Cosmo. Na época eu estava estudando na Unimep, onde o mestre dava aula. Eu fiz muitas aulas com o mestre, que ele dava aula lá, e foi uma coisa muito forte para mim, o convívio que eu tive com o mestre Cosmo também, tá? Que foi uma coisa maravilhosa. Foi através dessas aulas, foi através do Teatro Municipal, que eu estava envolvido também, né? E foi um momento muito especial ter uma convivência muito pessoal com o mestre Cosmo e, logicamente, depois com todo o Grupo Cativeiro e, eventualmente, conheci o mestre Miguel, que me trouxe muitas revelações do mundo afro-brasileiro, né? De toda essa cultura, de todo esse aprofundamento da questão da negritude, etc., que no Grupo Cativeiro era isso muito fortemente divulgado, né? Processado por ele, assim, profetizado, essas coisas todas da questão do negro na história do Brasil, etc. Então, foi através do Grupo Cativeiro que eu tive meus primeiros contatos em saber o que é as orixás, a história da cultura brasileira, do movimento negro, etc. Então, isso foi uma coisa muito rica e eu sempre tive uma relação muito positiva com o mestre Miguel, apesar de ele ser uma pessoa muito polêmica e muito também forte nos seus discursos e no seu jogo. Eu nunca tive problema nenhum com o mestre Miguel em relação a jogo,
e nem relação pessoal com o mestre Miguel, de forma nenhuma, tá? Então, aí foi. Aí, essa é a minha história de Piracicaba, né? Sem te falar em outros detalhes muito que tem muitas histórias, né? O mestre Miguel, no fim dos anos 80, ele trouxe o curso de capoeira Angola para o cativeiro, e foi a primeira vez que eu e outras pessoas de Piracicaba tivemos contato com a capoeira Angola, que a gente imaginava que não existia mais, aquele imaginário que não existia mídia como tem hoje, né? A gente não sabia o que estava acontecendo muito bem em outros estados, né? Os mestres da Bahia, etc. Né? Então, foi um contato muito forte. E antes disso acontecer, aconteceu uma coisa também muito interessante lá em Piracicaba. Eu tive a oportunidade de criar um espaço cultural. Né? Tive uma ideia que veio lá dos instintos e, a princípio, era para ser uma academia de capoeira mesmo. Mas eu queria ter os professores, os formados do Grupo Cativeiro para abrir esse espaço para eles darem aula que não fosse só dentro do Grupo Cativeiro, mas que fosse num outro espaço, né? E ofereci uma proposta de trabalho para o mestre Zequinha, para o Saruê, na época, para o Candinho, e para mais um deles aí. Depois vocês me ajudem quem foi na época. Né? O Grupo Cativeiro era muito forte lá em Piracicaba. Era uma galera muito forte, tinha uma capoeira fortíssima. Boa de jogo, boa de pau, boa de presença e axé mesmo. E esse espaço que eu criei chamava-se Espaço Ventania, que era um centro cultural. De dia tinha aula de capoeira e de noite a gente fazia atividades culturais, musicais, música, metal, para pinturas, eu entrei em contato com todos os artistas plásticos de Piracicaba, artistas de dança, mímica, tatuagem, asa delta, tem coisa para caramba, e até a capoeira também, né? E aí durou 1 ano e meio esse espaço, foi uma coisa incrível, foi muito forte o movimento lá em Piracicaba. E a capoeira também, rolou um pouco lá também, né? Aí, continuando, eu parei com o espaço, porque ou eu ia crescer para fazer um espaço gigantesco, ou tinha que fechar porque estava sem infraestrutura, e eu decidi parar um pouquinho. E nessa parada que eu dei, eu recebi um convite para ir para os Estados Unidos, através de um amigo em comum com você, Romário, o Warwick, nosso amigo Wick, me convidou, hoje ele é meu compadre, sempre foi meu amigo de infância, me convidou para ir passar uma temporada nos Estados Unidos. Ele tinha ligação com um grupo lá de artistas, etc. E aí, para essa história, para começar uma nova história, que é os Estados Unidos. Então agora, toma um copo com água, mestre, com calma, o senhor toma um copo com água. Eu vou colocar algumas fotos aqui para rolarem. E provavelmente o senhor não vai ver elas simultaneamente aí devido ao delay, mas depois eu vou comentar uma por uma e a gente vai falando. Uma foto inicial, por exemplo, o senhor vai comentar é o senhor mestre João Grande e mestre Vigílio lá na serra. Depois tem uma foto do senhor com a mestra Tisa. Quando nasceu Alice, o senhor Dorinha e Alice pequenininha, o senhor e a mestra Tisa. O senhor e mestre Vigílio aí na Ouro Verde. E aparecerão outras fotos que tem mais gente. O barracão de Angola, assim, numa foto meio que panorâmica, que dá para ver mais ou menos como é o barracão hoje. O senhor também vai contar a história do barracão. Com o mestre Naldinho, o mestre Tisa aqui também, numa foto, o senhor. E um outro jogo aqui, o senhor fazendo uma daquelas esquivas para sair daqueles golpes perigosos. A história dos cachixis, que tem... Eu quero que o senhor também fale dos cachixis, que é muito importante. Eu tentei alinhavar aqui as coisas de forma que o senhor possa ir contando essa história, construindo para quem não conhece. O senhor e o mestre Zequinha aqui no Barracão de Angola, com fundo para pista de serra, para vista de serra.
E são algumas imagens aí que eu gostaria que o senhor comentasse. O senhor escolhe a ordem, né? Nós temos diversos assuntos aí: Barracão da Angola, os cachixis, o encontro com os mestres, a família, enfim, eu queria que o senhor escolhesse o tema que o senhor quer falar e partisse daí. Legal. Já estou vendo as fotos aqui, está muito bonito. Obrigado por selecionar as coisas bem bacanas aqui. Momentos muito agradáveis, muito fortes de encontro. A maioria dessas fotos são fotos desse segundo etapa que a gente vai conversar agora, que é a minha ida para os Estados Unidos e o que desenrolou, o que desdobrou a partir dessa minha ida para lá, né? A princípio, eu saí daqui, de lá de Pira, com mais 3 colegas. Na época, um era Marinho, um bailarino conhecido lá em Piracicaba, de muitas pessoas, né? Nosso amigo de anos e anos. Na época, ele tinha voltado da Argentina, ele estava envolvido com dança, como ele sempre foi, e ele apareceu lá no Grupo Cativeiro, quando que a gente estava treinando, com o Zequinha já na época, já era a turma do Zequinha. E trouxe com ele a companheira, que era a Silvana Marquina, e o Cláudio, os 2 bailarinos que eles andavam pelo sul da América, desde a Argentina até o sul da América, vieram trabalhando, fazendo espetáculos de dança contemporânea e chegaram em Piracicaba. E pelo Grupo Cativeiro a gente se reencontrou. Eu conheci o Marinho mais de vista na minha juventude, onde ele aparecia nas festas para dançar, sempre fazia aquele showzinho que todo mundo conhecia ele por ser um cara que dançava e tal. Aí, obrigado, viu? Chegou uma água de coco. Dá licença aí. É, perfeito, mestre. Uma água de coco é bom. Porque, na verdade, eu já acordei 6 horas da manhã, trabalhei na roça hoje, que a gente está trabalhando sem parar. Não parei nem um dia dessa quarentena na roça, a gente trabalha demais. Hoje mesmo trabalhei com a motosserra, cortando madeira, tal, não sei o quê, fazendo a compostagem lá, que eu estou num processo de plantio muito grande. Depois, vim para cá, para o Barracão, 12h05, começo uma aula para os meus alunos de 1h30 de treinamento, que eu estou treinando todos os dias, não parei nem um dia. Depois, 1 hora de musicalidade, a gente está fazendo um estudo profundo dos toques do Mestre Traíra e da gravação do Mestre Traíra, que eu já me apaixono muito tanto, e também da relação dos toques do candomblé com os toques da capoeira, não só toque, mas as viradas, dobradas da capoeira. E aí parei, tomei um banho, tomei um gole d'água e estou aqui com vocês, hein? E depois tem mais. Então merece, né? Merece ou não merece? Com certeza, eu vou esperar o senhor aí. Depois, do final de tudo, eu vou abrir a minha aqui também, que está preparada para isso. Mestre, eu coloquei aí um QR Code, onde qualquer um pode capturar essa imagem e entrar no Barracão da Angola, que é um link para o Barracão de Angola, onde vocês podem, enquanto conversam com a gente, vocês irem acessando, ver mais imagens do Barracão, etc., para vocês conhecerem também um pouco mais desse trabalho do Mestre Cabelo no Barracão de Angola e nessa região aí de Serra Grande. Mestre, pode prosseguir. Deixa eu ver. Temos mais o Roger. Mestre Limãozinho está dizendo que a aula de cachixi do senhor é maravilhosa. O Saúl está dizendo que o senhor está tomando coco em lata, que é coconut, viu, mestre? O Vaguinho está dizendo que tem até hoje uma fita de VHS do senhor fazendo vários jogos nos anos 90 em um evento nos Estados Unidos. Então, o senhor escolhe o assunto que o senhor quer falar. Eu vou só continuar, né, essa história de a gente, quando o Mário e Silvana e Cláudio apareceram no Grupo Cativeiro, a gente se reconectou, eu reconectei com o Marinho,
e conheci Mário Silvano. E a gente sempre falando da ideia de viajar pelo mundo. E eu com muita vontade também, uma coisa assim. Bom, enfim, apareceu a proposta do Wiki de ir para os Estados Unidos, a gente foi nós três, nós quatro no caso, para lá, para essa fazenda, que era trabalhar na fazenda e conviver lá, fazer um curso lá, etc. E a gente pelejou, conseguimos o visto de ir para os Estados Unidos, na sorte grande, e partiu. Nessa ideia era ficar trabalhando com dança. Eu tinha capoeira e eles tinham a dança e a gente ia se virando, né? Bem livre, leve e solto mesmo. Cheguei nos Estados Unidos, não tinha nenhum movimento de capoeira como tem hoje, logicamente. Era os anos 90, 1990, em junho a gente chegou. Fomos lá para a Califórnia, ficamos lá 6 meses, trabalhamos na fazenda, acabou nosso tempo lá, ficou na hora de voltar, vai, não vai. Eu tive a oportunidade de vir para o Brasil passar um pouco de tempo para resolver minhas coisas aqui e voltar para lá. Quando eu volto para os Estados Unidos em janeiro, ou no fim de janeiro de 91, o Mário já tinha entrado em contato com o mestre João Grande em Nova York e já tinha me avisado, eu estou aqui com o mestre João Grande. Eu falei, nossa, que incrível. Mas nem sabia quem era direito o mestre João Grande, porque ele não era tão conhecido naquela época, porque, gente, tinha uma época que não tinha celular, não tinha internet. O mestre estava num processo histórico diferente do que ele está hoje, e a gente tem que entender esse processo pela história. É uma outra história. Volto para os Estados Unidos, no caso, Nova York, para morar junto com Marquinhos, com Silvana, Mário e Cláudio. No Brooklyn, lá no fim do mundo do Brooklyn, demorava 2 horas para chegar até na academia do mestre, no caso, que ele estava dando aula. Conheci o mestre João Grande, foi uma coisa incrível, foi uma presença que não tem nem explicação. Não porque o mestre é o mestre que você conhece hoje, tá? É um mestre que eu não conhecia, não sabia quem era direito, sabia da história dele muito vagamente, mas pela presença dele, pela energia dele, pela ancestralidade dele toda ali na minha frente, uma oportunidade única de estar com ele. E daí, a partir daí, minha vida foi estar junto com esse homem constantemente. Tá? E foram acontecendo várias sincronicidades de estar com ele, eu me virando para lá e para cá, fazendo qualquer bico lá em Nova York, trabalho ilegal, porque eu estava ilegal já, e fui ficando com o mestre e muita coisa acontecendo. Logo menos apareceu o professor Emília Biancardi, outra influência muito forte na minha vida, que é uma outra história muito forte. E logo mais foi continuando, então tem todo esse processo, essa vida inteira de estar nos Estados Unidos com o mestre João Grande, com o professor Emília, com o Nego Gato, que recebeu o mestre João Grande lá, e depois conhecendo Cobra Mansa, na época, mestre Cobra Mansa, que na época era mestre Cobrinha, depois conhecendo a Tisa, foi um capítulo fortíssimo também, depois conhecendo o mestre João Pequeno, mestre Pera da Bomba, mestre Bigodinho, mestre Boca Rica, todos que começaram, mestre Bua de Bobó, mestre Angolinha, todos que passaram por ali na academia, e outros encontros super importantes que aconteceram nos anos 90, e aí a vida continua, tá bom? Então, vou dar mais uma pausinha, que entra num outro capítulo agora. Maravilha, mestre. A história está só começando, aí tem que molhar as palavras que nós merecemos, né? Volto a agradecer a presença de todos nessa tarde agradável aqui de terça-feira, quando a gente tem a oportunidade de interagir com o mestre Cabelo, contando um pouquinho da história. Não dá para contar tudo num período curto de tempo, porque as coisas acontecem muito rápido. Também a presença do mestre Plínio, que fez aniversário ontem. Acho que fez aniversário ontem, mestre Plínio. Feliz aniversário para o senhor, mestre. Mestre Marcelo Angola, diretamente da Suécia, também prestigiando o senhor. Todos os nossos amigos e os demais que estão aqui já, cujos nomes nós já falamos.
Mestre, então, prossiga aí. O senhor está indo tudo muito bem contando essa história de Nova York, do senhor com o mestre João Grande, que acabou sendo uma união que trouxe muitas mudanças na vida do senhor, né? Ou seja, mudou de um patamar para outro com relação a essa ancestralidade, essa busca que o senhor tem de conhecer os orixás, as cantigas, essas relações todas. Com o advento do senhor conhecer o mestre João Grande, isso potencializou ainda mais, não é isso, mestre? Com certeza, porque conhecer o mestre, conheci toda aquela carga de herança dele, né, genética e também cultural, né, dele ter vivido com o mestre Pasquinha tão intensamente, né, então conversando com o mestre diariamente, escutando aquelas conversas, aquelas histórias de novo, de novo, de novo, sempre foi absorvendo. E todas as andanças que o mestre fez, eu fiz com ele no começo, a inauguração da primeira academia de Caporangola dos Estados Unidos. Em 92, eu participei da construção, da ajuda na construção da academia, da inauguração. Depois, no dia a dia, lá na Rua 14, que era a academia do mestre, o mestre começando a desenvolver a sua metodologia, né? Muito instintivamente ele trabalhava, mas depois ele foi desenvolvendo uma metodologia. Nós era o corpo dele. O corpo dele era os alunos, né? E quem estava lá, e o mestre ia passando, a gente ia pegando a movimentação, a musicalidade. Depois os primeiros registros de mídia que chegaram na mão do mestre, através do Jair Moura, que mandou as primeiras fitas cassete, depois o VHS, esse mesmo áudio do mestre Traíra e do mestre Cobrinha Verde. A primeira vez que o mestre escutou isso foi lá nos Estados Unidos, porque não tinha disponível isso. Esse disco não era um disco comercial, né? Então a gente foi escutando aquilo, o mestre escutou aquilo infinito vezes mais, nem sei como falar. Ele escutou aquilo sem parar, escutou, e a gente escutando junto. Ele, tá vendo aqui, ó, é isso aqui, é volta do mundo, isso aqui. Ele deschavando aqueles códigos que estava gravado ali. Daí ele veio, recebeu do Jair Moura o VHS dele jogando com o mestre João Pequeno no Dança de Guerra, que ele nunca tinha visto também, porque naquela época tinha que botar no Super 8 para passar numa sala de projeção, não sei o quê, aquela coisa, não tinha como ver. Não tinha. Então ele pegou o VHS e viu aquilo lá 300 milhões de vezes. E cada vez que ele via aquele jogo dele com o João Pequeno, ele passava para nós o movimento no treino. Eu lembro até hoje que quando eu trouxe para ele a foto do encarte do mestre Traíra, que a gente já tinha um áudio, mas as fotos do encarte também não tinha. Aí um amigo meu me deu, que o pai dele era pessoal da política, como faz para outro país, como chama, diplomata. E foi distribuído esse disco para os diplomatas do Brasil, fora do Brasil. E esse meu amigo tinha o encarte. E me deu o encarte, eu tirei xerox de todas as páginas, do tamanho original, plastifiquei e dei para o mestre, para ele pôr na academia. Tava todos os desenhos lá e as fotos. Quando ele viu aquela foto de mestre Cobrinha Verde dando aquele rabo de arraia e o aluno descendo aqui, aí ele começou naquele mesmo dia a treinar a gente naquele movimento, que não tinha na capoeira antes esse movimento. Ninguém lembrava desse movimento. Você sabe o que eu estou falando? Aquela descida aqui na ponte baixa. Claro, mestre, eu sei, com as costas no chão. Isso, põe a cabeça no chão. Aí ele lembrou do movimento e começou a passar para a gente. Mostrava até a foto do desenho, da fotografia, a gente treinou aquilo. Depois que foi aparecer esses movimentos através de minha Cobra Mansa, talvez da minha pessoa, dos vídeos lá da academia, e começou a voltar a aparecer esse movimento no mundo da capoeiragem. Então, o que eu quero dizer é que a mídia influenciou muito como a gente começou a ver a capoeira de volta, tanto no áudio quanto nos vídeos, e influenciou até o mestre João Grande a lembrar de coisas que ele
fazia antigamente, que ele não fazia mais. Eu peguei ele com 57 anos de idade, jogando muita capoeira, treinando muito forte, mas já não fazendo os movimentos clássicos dele, que era o peão de cabeça, que era o relógio, né? Coisas que ele mesmo botou na capoeira, que ele fala que ele botou. O próprio rolê de banco, que é esse movimento que foi na foto que você mostrou, ele fazia no filme com o mestre João Pequeno, e eu nunca vi ele fazendo. Mas ele passou o movimento fazendo. Mestre, inclusive, é uma curiosidade que eu acho que é bom o senhor comentar, esses nomes dos golpes que o mestre tem, que difere um pouco dos outros mestres, como no caso o rolê de banco, o currupio e outros nomes próprios do mestre João Grande, que você tenha certeza de que você está lá treinando com o mestre João Grande. Então é uma sensação boa de saber que está ali, e ele tem esses nomes característicos que ele dava aos golpes na maioria, igual esse rolê de banco, né? Claro que todos os mestres tinham sua própria nomenclatura, porque a nomenclatura não é uma coisa muito importante. Existiu a nomenclatura da Federação de Capoeira fim dos anos 70, que criou um nome padronizado para todos os movimentos e os toques de capoeira. Mas cada mestre antigo tinha o seu próprio nome. Então, João Pequeno fez pegou um nome e teve um nome que foi criado na hora. Sabe por que chama rolê de banco? Muita gente pensa. Porque apoiava no banco, né, mestre? Para fazer. Entendeu? Então, por exemplo, como que ele ia falar? Como chama isso aí? Rolê de banco. Por quê? Porque quando a gente não sabia fazer o movimento, ele botava o banco, que é o pranchão, esse bancão que a gente tem na bateria da capoeira. Aqui na Bahia chama de pranchão. Botava a gente deitado de bruço assim no banco e rolava a gente por cima do banco pro outro lado. Aí pronto, é esse o movimento. Volta para cá, volta para lá, agora faz sem o banco. Então fica rolê de banco. Só que sem o banco, né, mestre? Só que sem o banco. Na hora de fazer sem o banco. Mestre, eu tenho... Que confundiu. Quem não sabe, né, escuta a história sem saber, aí eu ouvi falar que tinha gente que chamava, primeiro aqueles politizados, né, que chamava rolê de banto, do povo banto, né? É bonito, mas não é de banto, é de banco. E tinha gente mais politicamente daquela parte do outro lado que falava assim, o rolê de branco, dos brancos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É rolê de banco por causa do banquinho que ele colocava ali. Isso acontece muito com as músicas, né, mestre? A gente tenta, às vezes, destrinchar isso, né? As pessoas cantam uma coisa e é outra. Quer dizer, pronunciam errado, né? Estão falando de uma coisa e, na verdade, está falando de outra. É muito engraçado. Nas músicas mesmo acontece muito isso, né, mestre? Eu queria cantar uma que o mestre canta sempre, que na verdade eu acho que não é música dele, eu tenho que só lembrar de que mestre que ele pegou, não sei se foi de Barbosa, né, o Finado Barbosa, que foi o mestre do João Pequeno, ou foi um outro antigo, mas sempre ele que me ensinou essa ladainha. Eu vou cantar no estilo ladainha dos antigos, tá bom? Perfeito, mestre, prossegue. Ioiô, viva Bahia, terra boa, adorada. Terra rica de grandeza, onde Deus fez amor amar. Onde moram os calicetos, colegamente, onde nasceu a capoeira, ainda luta os camaradas. Viva meu Deus, viva meu mestre camarada. E jogo de mandinga, camarada. E volta do mundo, camarada.
camarada. Bonito. Muito bom, mestre. Muito bom. Agora, lógico, esse é um pedido meu. Vou fazer um pedido para o senhor, que o senhor faça, por gentileza, uma pequena performancezinho com os cachixis. O senhor tem uns cachixis aí, pelo menos uns 2, mestre? Claro. Oxente, como que não? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. O senhor escolhe o momento. Não, eu vou fazer agora. Agora é o seguinte, eu vou contar a história do cachixi, como que foi. Vamos lá, bom. Dentro daquela história, né? Vamos fazer tudo na cronologia, né? Conheci logo o professor Emília em 91, logo, mil coisas, né? O lance de fazer show era a forma de sobreviver, ganhava um trocadinho e tal. Eu era o aprendiz de nomenclatura da Federação de Capoeira nos fim dos anos 70, que criou um nome padronizado para todos os movimentos e os toques de capoeira. Mas cada mestre antigo tinha o seu próprio nome. Então, João Pequeno fez pegou um nome e teve um nome que foi criado na hora. Sabe por que chama rolê de banco? Muita gente pensa. Porque apoiava no banco, né, mestre? Para fazer. Entendeu? Então, por exemplo, como que ele ia falar? Como chama isso aí? Rolê de banco. Por quê? Porque quando a gente não sabia fazer o movimento, ele botava o banco, que é o pranchão, esse bancão que a gente tem na bateria da capoeira. Aqui na Bahia chama de pranchão. Botava a gente deitado de bruço assim no banco e rolava a gente por cima do banco pro outro lado. Aí pronto, é esse o movimento. Volta para cá, volta para lá, agora faz sem o banco. Então fica rolê de banco. Só que sem o banco, né, mestre? Só que sem o banco. Na hora de fazer sem o banco. Mestre, eu tenho... Que confundiu. Quem não sabe, né, escuta a história sem saber, aí eu ouvi falar que tinha gente que chamava, primeiro aqueles politizados, né, que chamava rolê de banto, do povo banto, né? É bonito, mas não é de banto, é de banco. E tinha gente mais politicamente daquela parte do outro lado que falava assim, o rolê de branco, dos brancos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É rolê de banco por causa do banquinho que ele colocava ali. Isso acontece muito com as músicas, né, mestre? A gente tenta, às vezes, destrinchar isso, né? As pessoas cantam uma coisa e é outra. Quer dizer, pronunciam errado, né? Estão falando uma coisa e, na verdade, está falando de outra. É muito engraçado. Nas músicas mesmo acontece muito isso, né, mestre? Eu queria cantar uma que o mestre canta sempre, que na verdade eu acho que não é música dele, eu tenho que só lembrar de que mestre que ele pegou, não sei se foi de Barbosa, né, o Fernando Barbosa, que foi o mestre do João Pequeno, ou foi um outro antigo, mas sempre ele que me ensinou essa ladainha. Eu vou cantar no estilo ladainha dos antigos, tá bom? Perfeito, mestre, prossegue. Ioiô, viva a Bahia, terra boa, adorada. Terra rica de grandeza, onde Deus fez a morada. Onde mora os calicentos, colegamente onde nasceu a capoeira, ainda luta os camaradas. Viva meu Viva meu mestre camarada. E jogo de mandinga, camarada. E volta do mundo, camarada. E que o mundo vê, camarada.
Tava todos os desenhos lá e as fotos. Quando ele viu aquela foto de mestre Cobrinha Verde dando aquele rabo de arraia e o aluno descendo aqui, aí ele começou naquele mesmo dia a treinar a gente naquele movimento, que não tinha na capoeira antes esse movimento. Ninguém lembrava desse movimento. Você sabe o que eu estou falando? Aquela descida aqui na ponte baixa. Claro, mestre, eu sei, com as costas no chão. Isso, põe a cabeça no chão. Aí ele lembrou do movimento e começou a passar para a gente. Mostrava até a foto do desenho, da fotografia, a gente treinou aquilo. Depois que foi aparecer esses movimentos através de Mestre Cobra Mansa, talvez da minha pessoa, dos vídeos lá da academia, e começou a voltar a aparecer esse movimento no mundo da capoeiragem. Então, o que eu quero dizer é que a mídia influenciou muito como a gente começou a ver a capoeira de volta, tanto no áudio quanto nos vídeos, e influenciou até o mestre João Grande a lembrar de coisas que ele fazia antigamente, que ele não fazia mais. Eu peguei ele com 57 anos de idade, jogando muita capoeira, treinando muito forte, mas já não fazendo os movimentos clássicos dele, que era o peão de cabeça, que era o relógio, né? Coisas que ele mesmo botou na capoeira, que ele fala que ele botou. O próprio rolê de banco, que é esse movimento que foi na foto que você mostrou, ele fazia no filme com o mestre João Pequeno, e eu nunca vi ele fazendo. Mas ele passou o movimento pra gente. Mestre, inclusive, é uma curiosidade que eu acho que é bom o senhor comentar, esses nomes dos golpes que o mestre tem, que diferem um pouco dos outros mestres, como no caso o rolê de banco, o currupio e outros nomes próprios do mestre João Grande, que você tenha certeza de que você está lá treinando com o mestre João Grande. Então é uma sensação boa de saber que tá ali, e ele tem esses nomes característicos que ele dava aos golpes na maioria, igual esse rolê de banco, né? Claro que todos os mestres tinham sua própria nomenclatura, porque a nomenclatura não é uma coisa muito importante. Existiu a nomenclatura da Federação de Capoeira nos fim dos anos 70, que criou um nome padronizado para todos os movimentos e os toques de capoeira, mas cada mestre antigo tinha o seu próprio nome. Então João Pequeno fez pegou um nome e teve um nome que foi criado na hora. Sabe por que chama rolê de banco? Muita gente pensa. Porque apoiava no banco, né, mestre? Para fazer. Entendeu? Então, por exemplo, como que ele ia falar? Como chama isso aí? Rolê de banco. Por quê? Porque quando a gente não sabia fazer o movimento, ele botava o banco, que é o pranchão, esse bancão que a gente tem na bateria da capoeira, aqui na Bahia chama de pranchão, botava a gente deitado de bruço assim no banco e rolava a gente por cima do banco pro outro lado. Aí pronto, é esse o movimento. Volta para cá, volta para lá, agora faz sem o banco. Então fica rolê de banco. Só que sem o banco, né, mestre? Só que sem o banco. Na hora de fazer sem o banco. Mestre, eu tenho... Que confundiu, quem não sabe, né, escuta a história sem saber, aí eu ouvi falar que tinha gente que chamava, primeiro aqueles politizados, né, que chamava rolê de banto, do povo banto, né? É bonito, mas não é de banto, é de banco. E tinha gente mais politicamente daquela parte do outro lado que falava assim, o rolê de branco, dos brancos, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É rolê de banco por causa do banquinho que ele colocava ali. Isso acontece muito com as músicas, né, mestre? A gente tenta, às vezes, destrinchar isso, né? As pessoas cantam uma coisa e é outra. Quer dizer, pronunciam errado, né? Estão falando de uma coisa e, na verdade, está falando de outra. É muito engraçado. Nas músicas mesmo acontece muito isso, né, mestre? Eu queria cantar uma que o mestre canta sempre, que na verdade eu acho que não é música dele, eu tenho que só lembrar de que mestre que ele pegou, não sei se foi de Barbosa, né, o final de Barbosa, que foi o mestre do João Pequeno, ou foi um outro antigo, mas sempre ele que me ensinou essa ladainha. Eu vou cantar no estilo
ladainha dos antigos, tá bom? Perfeito, Pra lembrar mestre. um pouco. Prossegue. Eu vivo a Bahia, terra boa, adorada. Terra rica de grandeza, onde Deus fez a morada. Onde mora os calicentos, colegamente outra terra. Onde nasceu a capoeira, ainda luta os camaradas. Reviva meu Deus, Viva meu mestre, camarada. E jogo de mandinga, camarada. E volta do mundo, camarada. E que o mundo vê, camarada. E que o mundo dá, camarada. Bonito. Muito bom, mestre. Muito bom. Agora, lógico, esse é um pedido meu. Vou fazer um pedido para o senhor, que o senhor faça, por gentileza, uma pequena performancezinho com os cachixis. O senhor tem uns cachixis aí, pelo menos uns 2, mestre? Claro. Oxente, como que não? Pode ser agora, pode ser daqui a pouco. O senhor escolhe o momento. Não, eu vou fazer agora. Agora é o seguinte, eu vou contar a história do cachixi, como que foi. Vamos lá, Primeiramente, dentro daquela história, né? Vamos fazer tudo na cronologia, né? Conheci logo o professor Emília em 91, logo, 92. Foi uma convivência incrível, passei 3 anos com ela, vivendo intensamente todos os dias. Ela criou vários espetáculos lá nos Estados Unidos que eu participei. O mestre João Grande fazia parte do Viva Bahia, então ele fazia também. Porque, veja bem, naquela época, a maior parte do ganha-pão do mestre João Grande era fazer show. Tem vários registros dele fazendo show lá nos Estados Unidos, inclusive na Vila Sésamo. Se você botar no YouTube, Vila Sésamo, mestre João Grande, tem uma cena dele. Sim, né? E várias outras coisas. A gente fez mil coisas, né? O lance de fazer show era a forma de sobreviver, ganhava um trocadinho e tal. Eu era o aprendiz, eu sempre entrava e ficava junto, mas a gente ia muito ensaiar. Então eu aprendia. E na hora de fazer o show, eu fazia uma pontinha. Tocava alguma coisa, fazia um pouquinho de capoeira, fazia uma ukulele. Teve até uma cena engraçada que uma vez a professora botou a roupa de Omulu em mim, ensinou uns passinhos e jogou no palco, pense. Aí eu fazendo aquela coisa toda errada, olhava pra coxia, eles dando risada de mim. Quem tava tocando, dando risada pra caramba. Foi aquelas coisas que acontecia na época também. Mas o mestre João Grande fazia um Omolu maravilhoso no show, no palco, assim, ele fazia uma expressão muito linda e sempre fez aquele solo dele no pé do berimbau, aquela coisa muito linda dele. Fazia uma ukulele, fazia o samba, né? Mas, enfim. E aí eu conheci o mestre Cobra Mansa, que logo chegou depois, né? Como eu falei, conheci a Tisa também, que chegou, foi chegando. E depois o mestre Cobra Mansa um dia me se ligou e falou assim, que na época a gente falava por telefone. Deixava recado na secretária eletrônica, quando queria falar, ou se não pegava no telefone e falava. E o Cobra Mansa me ligou e falou assim, ó, eu tô com um amigo meu do show do Oba-Oba que a gente faz, que está indo para Nova York. E ele é um mestre de tocar tambor. Você não recebe ele aí, ele dá aula aí para você e tal. Na época, eu já estava dando aula de percussão na academia do Mestre João Grande. Mas aquela percussãozinha que eu sabia assim, ó. Tinha aprendido com a professora Emília, tinha aprendido com o Nego Gato, os movimentos do candomblé, um pouco de toque e tudo mais. Então, como eu gostava muito, eu comecei a dar umas aulinhas assim, bem pequenininha, e com uma galera que chegava.
Quando eu fui receber essa pessoa que o Cobra Mansa me manda buscar lá na rodoviária de Nova York, quem que era? Jorge Alabê. Veja o presente que eu recebo. Né? Então, olhei para ele, beleza, prazer, Jorge, vamos embora. Saí correndo na frente dele, ele com a mala atrás de mim, e vamos embora, Nova York, só que aqui com você. E vamos embora, que tem que sair correndo, porque Nova York é sempre corrida. Ele nunca mais esquece desse momento. Ó, velhinho, ele me chama de velhinho. Quando você me conheceu, você me deixou puxando aquela mala lá para Nova York, 2 horas atrás de você, e eu lá, vamos embora. Bom, minha convivência com o Jorge Alabê é uma coisa que não tem preço também. O Jorge Alabê começou a dar as aulas todas dele de percussão dentro da academia do João Grande. Existia uma outra sala para alugar. E para mim foi enriqueceu toda a minha, aprofundei toda aquela questão da questão do conhecimento do candomblé, apesar de não ser parte iniciada do candomblé, mas do conhecimento musical, artístico, da dança, dos cânticos, e aprofundei um pouco através do Jorge Alabê, que é meu mestre, né? E aí, um dia, eu já fazia um cachixi lá em Nova York para sobreviver também. Fazia um birimbau, fazia um cachixi, vendia, entrava um qualquerzinho, porque eu já sabia fazer o cachixi. Fiz muito cachixi com o mestre João Grande também, mas eu já sabia fazer. Eu tinha aprendido a fazer sozinho. Um dia, quem que eu recebo na academia do mestre João Grande? Quem que eu recebo? Naná Vasconcelos, que morava em Nova York, foi me procurar, porque ele tinha um cachixi velho dele que foi cair no pedaço. Ele trouxe. Você pode consertar para mim? Ele está desmanchando. Eu vou tentar igual. Aí eu peguei o material que eu tinha tudo e comecei a fazer um cachixi daquele modelo. E aí entreguei para o Renan Vasconcelos. E a partir daí eu comecei a fazer cachixis para músicos de Nova York, brasileiros, e que tocavam música brasileira, que procuravam esse cachixi, né, para botar no set deles. Aí foi a minha história de cachixi. E com isso, eu também aprendi a fazer uma dinâmica de cachixi. Fiz muitas aulas com o pessoal para ensinar 2 cachixis. Por isso que criou esse solo que vocês conheceram ele, que eu vou fazer agora, tá bom? Perfeito, mestre. Vamos lá. Vou abrir aqui também, que vai ficar uma luz melhor. Então é o seguinte, esse formato de cachixi não é um formato de cachixi do Brasil. Apesar de que eu sei que nos candomblés, Angola, usa-se um cachixi pequeno, um pouquinho menor que esse, como adijá, para quem sabe o que eu estou falando, tá? Usa Angola, o candomblé Angola usa o cachixi como adijá no candomblé. Então é um pouquinho parecido com isso, mas nós não temos tradição de ter um cachixi nesse formato. Esse modelo de cachixi foi um modelo que Naná Vasconcelos me apresentou, que veio da África, da República dos Camarões. Ele comprou lá em Nova York e tal, e usou aquele cachixi, depois ele quebrou e eu fiz um igual. Então, por isso que tem esse formato. O formato do nosso cachixi, tradicionalmente, vocês sabem que é esse daqui, tá bom? Só para não lembrar, tá bom? Que hoje em dia tá cheio de cachixi assim, e tem gente que pensa que é tradicional, hein? Vai cabelo que trouxe lá de Nova York essa ideia, tá bom? Não esqueça não. E aqui vai.
Segura! Valeu, mestre. Já é difícil fazer com um, imagina com dois e com essa maestria. Mestre, enquanto o senhor respira um pouco, deixa eu falar o nome de quem está aqui nos assistindo. Então nós temos Sandra Couto, Fábio e Rafaela, Tércio Sabino, Guma Azevedo, Mário Pereira, direto de Nova York, Sânzio de... o Marinho... Abração, viu? Tô te esperando aqui na Bahia, meu irmão, viu? É Piracicaba na casa. Sânzio de Moraes, Pererê, Forças Unidas, David Pigmeu, Maomé, Caboclase Angola, Robson de Geórgia, um amigo que eu levei aí na fazenda um dia, o Robson, você lembra dele? Certo. Mestre Limãozinho e Maomé Mo Al-Shalab. Desculpa se eu não pronunciei certo, porque são muitas letras juntas. Maomé é meu aluno, o Maomé lá de Flagstaff, ele é da Arábia Saudita. Logo veio de Flagstaff, do Arizona, né, mestre? Um grande músico também, comprou uma viola machete aqui em Serra Grande. Ah, é verdade. E está praticando a viola machete, que a viola machete é a viola original de samba de roda, que a gente pode falar nisso, né, daqui a pouco, né? Mestre, então falamos um pouco da história de Piracicaba, falamos um pouco dos Estados Unidos, falamos um pouco da questão do cachixi, o encontro do senhor com o mestre João Grande lá, e eu queria que o senhor falasse um pouco agora de família, se o senhor quiser falar naturalmente. Mestra Tisa, as filhas do senhor, esse suporte que o senhor tem aí dos familiares carinhosos que o senhor tem aí. Beleza. Então é isso, né? A Tisa chegou em 92 na inauguração da academia da Rua 14, ela já estava lá, né? Ela tem uma história paralela à minha, né? Da capoeira, que é muito interessante, porque a maioria dos casais na capoeira, casal é uma coisa muito recente na história da capoeira, né? Vamos dizer assim, de uma forma geral, né? Sempre existiram as exceções, atrás de cada grande mestre sempre existia uma grande mulher dando suporte, cuidando dos filhos, etc., como naquela situação que a gente conhece muito bem, que todos os seus grandes mestres tiveram suas mulheres como coadjuvantes, né, no protagonismo do próprio mestre. Mas uma mulher que entrasse como capoeirista é uma coisa bem mais recente e tem um perfil histórico de uma característico que é a grande maioria, apesar de não ser todas, foram alunas do mestre e depois viraram esposas do mestre, e depois viraram assistente do mestre, enquanto o mestre está protagonizando, né? Muito poucas delas tiveram a mesma visibilidade que o mestre nesse caminho. A grande maioria teve que romper para depois seguir seu próprio caminho na capoeira, passando por todas as dificuldades desse rompimento e se tornando visíveis, né? Alguns poucos casos que eu conheci mais fora do Brasil foram ao contrário. A mestra teve um namorado que virou depois capoeirista e virou coadjuvante também. Aconteceu isso. No meu caso, com a Tisa, foi diferente porque a gente ficou junto, casamos, moramos juntos, etc. Mas nem eu era aluno dela e nem ela era minha aluna, tá certo? Ela já era formada do grupo cativeiro, do grupo Senzala, já estava dando aula nos Estados Unidos, coisa que eu não estava.
E já conheci o mestre João Grande no Brasil, que eu não conhecia também. E, logicamente, começou a estar lá no meio da gente, né, com o mestre João Grande. E, através da nossa intimidade, da nossa relação, a gente discutiu muito a respeito de capoeira. Porque ela tinha aquela visão da capoeira senzala, eu já tinha a visão do mestre João Grande, apesar de estava lá há pouco tempo antes dela chegar, mas já tinha entendido a lógica do jogo da capoeira. E a gente bateu muito boca, tá? Na metodologia, na questão da essência do jogo e tal. Bom, depois disso tudo, desse processo, a Tisa virou aluna do mestre, assumiu, porque as primeiras vezes que ela foi para a academia, ela foi como senzala, como a Tisa da senzala, e depois entrou para vestir a camisa do mestre João Grande, do Centro Capoeira Angola do mestre João Grande, e virou aluna do mestre. Aí começou um processo. Passou-se muitos anos e a gente trabalhou muito junto, fez muito show junto, participamos de muito evento junto, fizemos muita aula junto com o mestre, colamos demais com o mestre João Grande, de estar lá todos os dias na academia, fizemos muito show, espalhamos a capoeira para os Estados Unidos todo, em escolas, museus, eventos, festivais, coisas paralelas que não era de capoeira, a gente divulgando a capoeira. O mestre Efraim Silva, que é meu companheirão, meu compadre lá dos Estados Unidos, mestre Cigano, todos os pioneiros lá dos Estados Unidos, mestre Deraldo, Edna Lima, todos os pioneiros, Bom Jesus, Carioca, Ari, todos esses pioneiros a gente estava junto, trabalhando, todos os dias. Mestre Ombrinho, nossa, mestre Ombrinho foi um dos primeiros que eu conheci lá, meu companheirão, meu amigão, né? Cheguei lá e as primeiras vezes em Nova York já, ele sempre dando apoio para o mestre João Grande. Depois conheci mestre Nô, através do mestre Ombrinho. Convivi muito com o mestre Nô, admiro o mestre Nô. Trago ele comigo aqui ó, no corpo também, entendeu? Enfim, a história é longa. A professora Emília trabalhou no grupo do mestre Ombrinho, que na época chamava Artes Brasil, ou Samba, né? E, enfim, tem muita história, né? Mas aí a gente chegou num momento que a gente estava já com vontade, a mesma vontade daqui, de prosseguir para começar o nosso próprio trabalho. Sabe? Bateu aquela vontade de maturidade. Tanto eu quanto o Tisa já estava ali na academia do mestre, já estava no momento de a gente expandir, né? Sair, o mestre nunca incentivou a gente a dar aula, né? Nunca, mas ele é meio empurrando de lá, empurrando de cá, para a gente também tomar nosso caminho. E a gente começou a voltar para o Brasil. Depois de não poder voltar muito tempo, a gente começou a voltar para o Brasil, a partir de 95. Quando a gente começou a voltar para o Brasil, a gente viu que aquele conhecimento maravilhoso do mestre João Grande não estava na capoeira Angola, não estava presente. Então deu uma certa... Porque, veja bem, nos anos 90, a maioria de todos os grupos de capoeira Angola que existem hoje, a grande maioria, não estavam prontos ainda até 1995, por aí. A gente tem que entender isso, o processo. Eu sei que tem uns mais velhos aqui que podem me confirmar, que é o mestre Zequinha, o mestre Minhãozinho, o mestre Plínio. O processo da capoeira Angola nos anos 90, aqui no Brasil, estava ainda em formação, né? Sendo recriada. Então eu senti uma necessidade de falar, eu quero estar no Brasil, porque eu já estava nos Estados Unidos, já tinha ido para a Europa, já tinha ido para o Japão, já tinha ido para a Austrália, Nova Zelândia, o mundo inteiro. E eu via que o Brasil estava mais ainda querendo a capoeira, né? E merecia muito mais a capoeira do que outros lugares, a princípio. Porque os mestres já estavam tudo lá fora. A Europa estava cheia já de mestre, os Estados Unidos tinha bastante mestre grande, e aí vai. Então, no fim dos anos 90, a gente sente a necessidade de vir para o Brasil e começa a viajar procurando um lugar. E esse lugar tinha que ser específico. Era um lugar que não era uma cidade grande, que tinha que ter a parte rural, né? Eu tinha um sonho de morar perto da praia, que eu nunca morei, Piracicaba fica longe da praia.
mas não queria nem morar no Rio, nem em Piracicaba, nem em São Paulo, nem em cidade grande, né? Apesar de conhecer várias cidades e tal. E aí a gente começou a buscar. Em 2000, a Tisa fica grávida, a, a tendência ficou mais forte ainda, que eu não quis que a minha filha nascesse em Nova York e fosse criada dentro daquela cidade que eu conhecia muito bem, mas era uma cidade para gente adulta, não é para gente criança, apesar de muita gente que cresceu lá. E a gente procurou. Em 2001, a Dora nasceu. Em 2001, no dia 11 de setembro de 2001, nós estávamos aqui em Serra Grande, na praia, deserta, com uma bebezinha de 4 meses, e cai as 2 torres lá no Nova York. O World Center desaba. Então, para mim, aquilo foi assim, meu Deus do céu, eu não vou voltar para casa mais, porque acabou o mundo, entendeu? Eu que sei que Nova York é uma cidade volátil, cidade que pega fogo, cidade que tudo para, se aconteceu, caiu um poste, para a cidade inteira. Imagine cair 2 prédios juntos. Aí eu falei, pronto, para mim foi o sinal, né? Eu tinha que voltar 2 dias depois, foi cancelada as turnê, a nenenzinha com 4 meses. Aí a gente confirmou, vamos ficar por aqui mesmo. Depois de 2 anos, ainda fui e voltei muitas vezes, tal. A Nenê ficou mais aqui com a Tisa ficou mais cuidando da criança, apesar de a gente viajar muito com a Dora viajou com a gente muito enquanto era bebê de colo. E aí, 2003, a gente conseguiu uma fazenda aqui em Serra Grande, com um preço que eu não compraria nenhum quarto, nem um quartinho de 2x2 em Nova York e nem uma casinha fuleira em qualquer lugar do Brasil. Comprei uma fazenda maravilhosa, com água, com tudo junto, e começou um trabalho muito intenso e muito forte de construir o centro cultural que se chama Fazenda Cultural Ouro Verde, que hoje dá suporte para todas as pessoas que vêm para Serra Grande através querendo saber da capoeira, ficar na fazenda, dá suporte para todos os nossos eventos. A gente já fez 34 eventos aqui em Serra Grande nesses 17 anos. É o suporte da minha casa, da minha família. Hoje eu tenho outra filha que chama Alice. No fim ficou Dora Alice, né? Coisa que a gente nunca quis pôr nome de capoeira nas crianças, mas ficou Dora Alice. Dora e Alice. E depois de 6, 7 anos dentro da fazenda, sem luz, sem energia elétrica, numa casa de roça, já fazendo vários eventos lá. O Romário foi em vários, lá dentro da fazenda, trouxe o Sim. mestre João Grande sem luz, né? Sem geladeira, sem máquina de lavar, pensa. E conseguimos um espaço pequenininho, um terreninho que não custou nada quase aqui em Serra Grande, que ninguém queria saber desse terreno aqui. A gente comprou um terreninho e falou, deixa aí para o futuro, quem sabe. E, de repente, a gente consegue fazer um movimento de trazer a capoeira que só estava na fazenda para dentro da vila, para atingir mais a comunidade, apesar de lá eu estar atingindo a comunidade também. E criou-se o Barracão da Angola, que não é na fazenda. Muita gente pensa que é na fazenda, mas não é. E aqui começa um trabalho, a partir de 2012, do Barracão da Angola, que é o Centro Cultural Permanente de Serra Grande, onde eu dou todas as aulas, onde eu estou agora, e daqui a pouco eu quero apresentar o Barracão para vocês. Maravilha, mestre. Então, só para registrar um parênteses aí, um pouco também para complementar o que o senhor falou, foi exatamente nessa época, entre 2003 e 2004, que nós nos conhecemos numa roda de capoeira lá em Ilhéus. E eu peguei carona com o senhor, porque eu estava morando em Itacaré, pegamos carona e já viemos conversando sobre capoeira. Parecia que a gente já se conhecia há muito tempo e a gente veio se falando e tal. E eu tive a honra de participar do primeiro evento, segundo e de alguns outros aí no Dança e Batuqueira que aconteceu na Fazenda, que foi um negócio espetacular. À luz do lampião, muitos mestres chegando, jogando, um negócio gostoso, um clima legal. Foi também nessa época, logo depois, 2004, que nasceu
a Ana Luísa, né? A minha filha, que hoje vai fazer 16, que o senhor foi lá visitar, ela era bebezinho ainda. A Dorinha tinha de 2 para 3 anos e ela agora vai fazer 16. Então, Isso. foi por aí que começou também essa nossa amizade, essa identificação que eu sinto em você, de uma pessoa que traz muitas coisas que também me atraem. Então, muitas coisas que te atraem também me atraem. E é por isso, de certa forma, que a gente tem esse magnetismo. E dessa amizade vieram tantas outras aí, como, por exemplo, o mestre Zequinha, o Wiki e todas as outras pessoas que eu conheci através da nossa amizade, da gente se conhecer. E muitas aventuras também, né, mestre? E muitas... Muitas aventuras aí, conta a história que a gente tem com os cachixi, bota pra lá e vem pra São Paulo, passa pra cá. Exatamente. Nós temos uma história, vou até contar resumidamente. Posso contar essa, mestre? O mestre Cabelo, enquanto o senhor toma uma água, com esse trabalho artesanal dos cachixis e etc., dos agogôs de castanha, etc., ele acabou fazendo uma parceria com o Wiki e juntos montaram um ateliê, um tipo de um luthier, um lugar especializado em construir o cachixi e os agogôs de castanha, com sede na cidade de Piracicaba. Porém, tanto o Cabelo como o Wiki, eles não tinham muito tempo para lidar com o transporte, com o envio, mas eles vendiam esses cachixis, esses agogôs para o mundo inteiro, inclusive pandeiros, bom, um monte de coisa. Coisas que eles não produziam, nós comprávamos dos lugares chaves que vendiam na época, era o Mestre Cavaco, Coruja, né? Nós compramos pandeiro do Coruja, né, para mandar para o mundo, por aí afora, não foi, Cabelo? Não, foi de Brandão também. De Brandão. Aí eu... toda essa galera lá da Zona Norte. Toda a galera. E o Cabelo, então, tinha o site O Cachixi, fazia divulgação desses produtos pelo mundo inteiro. E eu ficava responsável pela distribuição desses produtos aqui em Piracicaba para mandar para os lugares. Então, mandamos cachixi para os Estados Unidos, para a China, para o Japão, para a Europa toda. Enfim, foi uma experiência muito legal, foi gostoso. Todo mundo comprou bastante esses instrumentos, até porque os cachixis que o Cabelo produz são cachixis de uma qualidade indiscutível, que vocês pegarem na mão, vocês vão ver que são cachixis feitos com carinho mesmo, algo bem feito. Um negócio super legal. Então, só para colocar esse parênteses aí. Houve várias profissionalizações, né, de rapaz. A princípio tinha um rapaz em Piracicaba que se profissionalizou, assinei para ele fez muito bem, depois ele desistiu de fazer. E eu sempre continuando. Aí quando eu mudei definitivamente para a Bahia, aí eu também profissionalizei alguns alunos aqui, o Angolinha é um deles, o Açaí, que está no México agora, também é outro, que sabe fazer muito bem. E estamos sempre no processo de estar ensinando, estar fazendo. Estou com várias encomendas ainda, tenho... A maioria das pessoas que compram cachixi de mim são músicos profissionais. Esse é o foco dos cachixi, do cachixi.com. Mestre, então, enquanto o senhor toma uma água, eu vou registrar a presença aqui nessa live do Elimar Solis, Luca Rolim Costa. Meu sobrinho. É seu sobrinho. O Lacé Namá, o Chico do Mamulengo deve ser de Serra, né? Chico do Mamulengo, sim. Não, ele está aqui em Ilhéus, mas ele é do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Chico, desculpa aí. Tá, Agus Floresta, Túlio Amaral, que hoje está na França, também é da região aí, de Itacaré. Japa Senzala, Mestre Tucano... Um abração para você também, obrigado pela presença aí. Mestre Tucano CDA, eu acho que não é o Tucano Preto, é Mestre Tucano CDA. Andrés Armando Franco, Joaquim Rebolo. Mestre, são todas essas pessoas, e mesmo quem não se manifestou, que está aí assistindo atenciosamente o senhor. Então, agora nós estamos em que fase? Nós falamos um pouco sobre... agora o senhor vai mostrar o barracão, não é isso, mestre? Vou
vou mostrar o barracão, tá bom? Então vamos lá, estamos aqui ansiosos para ver. Eu disse para vocês, o barracão é um projeto recente, né, dentro do processo da Fazenda Cultural Ouro Verde, né? As pessoas perguntam por que chama Ouro Verde, então a resposta vem porque quando a gente compra uma fazenda, uma propriedade, principalmente fazenda, a gente pega a escritura e vê todos os nomes que aquela fazenda teve antes, desde quando começou uma posse e foi passando para registro, escritura e tal, e cada vez que a pessoa registrava com outro dono, talvez mudasse o nome. Um dos nomes da fazenda era Ouro Verde. Ouro Verde, aqui na região, é o cacau, que foi o Ouro Verde por muitos séculos, né? Era o dinheiro que rolava aqui. Ilhéus é uma cidade muito famosa, muito importante no sul da Bahia, onde muitos capoeiristas passaram por aqui, e é um celeiro de muitos capoeiras do mundo todo, né? Itabuna é um celeiro de capoeira do planeta Terra, né? Então, é uma história mal contada ainda do sul da Bahia para o capoeirista em geral. Muita gente só pensa na capoeira baiana, da capoeira de Salvador ou do Recôncavo. Mas muito pouca gente considera o sul da Bahia como uma fonte de capoeiragem. Por exemplo, o mestre Suassuna, o mestre o mestre Miguel Machado, o mestre Quenuba, tantos mestres que saíram daqui, o próprio mestre Medicina, saíram daqui, o próprio Antônio Hermínio, que começou a capoeira lá no Rio de Janeiro, essa capoeira baiana, foi daqui de Itabuna, entendeu? Então, essa coisa de Itabuna é muito forte, né? E Ilhéus teve muitos mestres conhecidos antigos, o mestre Vigílio mora aqui até hoje. Itacaré tinha mestre angoleiro antigo também. Todos eles eram angoleiros aqui na região, antigamente. Mestre Austério, em Itacaré, um angoleiro antigo. Exatamente. E aí vai. Então, o barracão ficou como a nossa referência aqui da cidade, da vila. E vou mostrar para vocês como que foi a história aqui do barracão, tá bom? Vamos começar por aqui. Vamos ver onde eu estou aqui. Mário, eu posso vou inverter a câmera, Mário? Pode, tranquilo. Deu um flip aqui, entendi. Então, não vai perder nada. Vou dar uma andada aqui, tá? Aqui eu vou começar com a nossa bateria, que é um lugar muito importante no barracão, né? Deixa eu ver aqui. Aí. Tá? Eu já estava falando da Ouro Verde, agora lembrei. E a Ouro Verde significa que era o cacau e tudo mais, né? A Ouro Verde, para nós, a gente gostou do nome e tudo mais, mas para nós significa justamente a dualidade do feminino e masculino, tá? E a relação simbólica dos dois orixás que representam as duas cores, né? O ouro das águas claras, de Oxum, que representa a parte feminina do nosso centro, e o verde das florestas, que a gente tem abundância aqui, a gente está no meio da floresta atlântica, né? De Oxóssi, que representa a parte masculina do nosso centro. Então, virou Angola Ouro Verde, o nome do nosso centro, tá bom? Essa é a explicação. Tá? Maravilha, mestre. Tá? O ponchão da bateria, os instrumentos. Deixa eu virar aqui, rapidamente. Aí, tá bom? Né? Aqui. O nosso bar. Tá dando para escutar aí, Romano? Tá perfeito, mestre. A imagem tá boa também. O barracão foi todo construído em estrutura de bambu, tá? É uma estrutura de bambu de construção, não é um bambu comum, mas foi uma ousadia também, tá bom? Uma ousadia aqui do instinto também, tá? Aqui tem algumas imagens dos nossos mestres, tal, dos antigos, né? Aqui temos os nossos instrumentos, que a maioria eu trouxe todos de Nova York, eram os instrumentos que eu dava aula lá. Então, quantas viagens que eu tive para trazer um por um, com roupa dentro, com aquela loucura toda, né? Aquelas fotos antigas, inclusive eu tenho uma aqui, ó,
o mestre Zequinha estiver vendo, Com certeza está. essa foto é histórica. Ah, esse é o mestre Zequinha pulando aí? Não, a pulando é o mestre Cosmo e Geninho na defesa. Eu tô no cantinho ali com o berimbau e o Zequinha tá no berimbau com o pé levantado no atabaque e Saiuê tá no atabaque ali. Ah, legal, legal. Esse foi no Espaço Ventania, lá em Piracicaba, no meu espaço lá. Aqui a Tisa com o mestre João Pequeno. Nas últimas vezes que o mestre João Pequeno jogou com o mestre João Grande, aqui mestre João Pequeno em Piracicaba, né? Aqui uma da antiga, lá da academia do mestre João Grande, das antigas mesmo. Essa foi 92, 93, por aí. Enfim, temos várias. Nosso querido mestre Vigílio, seria um novo capítulo que eu quero falar sobre os mestres que eu conheci na Bahia. Enfim, aí temos muita história, né? Mestre, Bobó, mestre. Pois não. Muito legal. Eu queria que, se possível, o senhor desse uma panorâmica. O senhor está na parte de fora, a gente só consegue ver. O Saul está perguntando aqui: o banheiro ficou legal, mostra o banheiro. O banheiro tá bom. A gente tem uma entrada aqui que tem um barzinho, né? E eu vou mostrar aqui uma coisa recente, porém muito importante, que é o painel dos mestres, né? Aí o Simão Catalã, que está aí no chat, é um amigo da gente lá do Chile, ele fez esse painel. O mestre João Grande, né, no centro do painel, como a nossa referência. Para o lado de cá, a gente tem o mestre Azulão Baiano, que foi uma pessoa muito importante na continuidade aqui do trabalho, tá? Com a sua viola angoleira. Aqui estamos com o mestre Garrincha, que foi o mestre da Tisa, do Rio de Janeiro. Aqui eu tenho o mestre Jorge Alabê, nosso querido mestre da percussão, tá? E para o lado de cá são nossas referências, né? O mestre Vigílio de Léus, nosso querido mestre. Maravilha. Continuamos totalmente ligados a ele. O meu querido mestre Zequinha. Nossa, que legal. Isso é em alto relevo, mestre? Não, tá uma pintura. Ah, uma pintura, tá. É. E aqui a querida professora Emília Biancardi, que é a nossa referência total também do nosso caminho, da nossa história, tá? Só para deixar bem claro que é a forma que a gente tem a nossa referência aqui. Aí eu vou dar um pulinho rapidamente, tá tudo fechado, né? Estamos em quarentena. Claro. Aqui é a visgueira, a nossa visgueira, onde que tem água de coco e outras coisitas mais. Isso é muito bom. Né? E a entrada do barracão, que está fechada agora por causa da visgueira, Então você pode ver o barracão da quarentena. Lado, um espaço super interessante. Mestre, o senhor tem um banner aí também com uma árvore que mostra as pessoas, os seus alunos formados, onde estão, etc., que está na entrada aí, né? Fala um pouquinho sobre esse banner, mestre. Aí representa a nossa árvore genealógica, né? A princípio, o mestre João Grande, né? A raiz da nossa árvore. Aí as duas cobras significam tisa e cabelo, tá certo? E os nossos centros espalhados pelo Brasil, pelo mundo, né? Desde Jalapa, no México, Mérida, no México, Cidade do México, Viçosa, em Minas Gerais. Aqui em Serra Grande, o centro, né? A matriz. A cidade de Goiás, o contramestre Gustavo está lá. Saleiro é a nossa cidade aqui